gente, seja muito bem-vindo a mais um Mariana Godoy Entrevista. E hoje nós temos dois convidados especiais. Quem participa do programa hoje é o JP, bem-vindo. Obrigado, Mariana, boa noite para você. Eu queria agradecer as mensagens que vieram e ao longo do programa eu leio as participações dos internautas. Que sempre participam usando a hashtag Mariana Godoy Entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Vamos hoje conversar com dois atores. A Priscila Fantin, que já foi a Serena de Alma Gêmea, já foi a Olga de Chocolate com Pimenta, vilã, foi a Maria de Esperança e agora está em cartaz no Teatro Joseph Safra, em São Paulo, para retratar o conflito de gerações entre três mulheres da mesma família na peça Além do que Nossos Olhos Registram. E nós também vamos conversar hoje com o Oscar Filho, que volta aos palcos com o espetáculo Putz Grill, que já levou 1 milhão de pessoas ao teatro nos 10 anos que está em cartaz. Você já viu, JP? Não, mas eu também não. Super curioso. Ele tem mais 10 milhões aí para conquistar de público. Priscila Fantin. Boa noite, que linda! Olá, tudo bem? Oi. Aqui a gente descobre se a pessoa é carioca ou é paulista pelo número de beijo que dá. Eu já tô acostumada a dar um. Moro no Rio, mas a minha família é paulista. Aí você deixa os cariocas tudo no vácuo? Não, lá eu dou dois. Dou 2 beijos mesmo. Belo Horizonte eu dou 3. Belo Horizonte é 3? 3 beijos. Alô, mineiros, vocês estão inflacionando o mercado de beijo. Que 3 vai, volta e vai de novo? Eu cresci em BH, eu fiquei lá dos 6 aos 16, então também me acostumei. Você nasceu na Bahia? Nasci na Bahia. Mas você se considera mais mineira que baiana? Sim, porque foi a maior parte da minha puberdade foi lá. Meia alfabetização e toda a adolescência foi lá. Então, a minha formação de caráter mesmo, assim, minhas amigas todas são de lá até hoje. Você está fazendo essa peça com a Letícia Birkheuer e a Luísa Tomé. Isso. Vocês já se conheciam? Eu conheci a Luísa porque a gente fez um processo de desenvolvimento de uma série durante uns 4, 5 anos, então a gente se conheceu bem durante esse processo. E a Letícia, a gente se conhecia socialmente, mas é a primeira vez que eu trabalho com as duas. Olha que engraçado, você é um pouco mais nova talvez que a Letícia Birkheuer. A gente tem 5 anos de diferença. Mas você faz a filha dela. 18 anos de diferença na peça. Eu sou 10 anos mais velha do que a minha personagem. Tá. Minha personagem tem 25. Você tem 34, vai fazer 35 agora, dia 18 de fevereiro. Isso. Parabéns. Obrigada. Aí a Letícia, acho que tem uns 42, sei lá, 25 mais 18, quanto dá, gente? Não sei não. Eu sou de humanas, eu também não faço sou de conta. humanas. Aí a Luísa é 18 anos mais velha que a Letícia na peça. Então e a minha Luísa avó faz e minha sua mãe. avó. Isso. Não, gente, é teatro, é licença poética, deixa, tá? Como é que é trabalhar com elas? É muito bom. Somos 3 mulheres fortes no palco ali, cheias de energia. E completamente diferentes. Sim, as personagens são completamente diferentes. Na verdade, a Sofia e a avó, Delfina, são mais parecidas. Elas são sonhadoras, elas prezam o amor nas relações humanas. A gente só faz um contraponto grande com a personagem da Letícia, que é a Violeta, que é a minha mãe, que é extremamente preconceituosa, que vive de aparências, que prefere um status social ao sentimento. Você já colheu respostas, retorno do público? Muito pela rede social, né? Muita gente comenta na rede social que adorou a peça. Logo que a gente sai também do palco, as pessoas vêm falar sobre a importância que foi ter assistido, porque é uma peça transformadora, ela transforma muitos conceitos, assim. A Priscila faz papel de uma lésbica, ela avisa a Letícia, né? Fala do relacionamento com uma mulher para mãe. A minha mãe quer que eu me case com o filho de um político que vai fazer aliança com meu pai. Então, eu preciso dizer para ela que eu já disse que eu não vou me casar, que eu não gosto dele, mas eu preciso dizer que eu sou lésbica, tipo, não tem como mesmo. E ela tem muito preconceito, ela é homofóbica e racista, e ela é filha de um negro. Então, é complicado, é bem complicado, é um conflito grande. Mas o tema é muito sério, o assunto é muito sério, todas as pessoas que passaram pelo que Sofia, minha personagem, passa, ou passam ainda por esse conflito de se assumir, para a família ou para o mundo, ficam muito tocados. Mas a gente tenta fazer com que seja leve, assim. A gente tenta passar... O assunto é pesado, então a gente tenta mas fazer tem uma leveza ali na de uma dinâmica forma do leve. palco. Muita gente ri bastante durante a peça, mas também se emociona. Fala, JP! Pois é, o Matheus quer saber, boa noite para você, Boa Priscila. noite. As pessoas saem depois dessa peça refletindo muito sobre o que vocês discutiram. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos papéis do teatro. Com certeza. As pessoas sim saem refletindo e, para mim, o teatro tem justamente esse papel na sociedade.
É o papel de trazer à tona discussões necessárias para a convivência social e de transformar conceitos pré-estabelecidos mesmo. Eu acho que é justamente isso. Eu estou, aliás, felicíssima de estar podendo fazer uma peça que provoque isso no público. Quem participou da sua formação como atriz e quem te deu esse direcionamento mais voltado para o teatro? Nossa, foi... Quem você considera, assim, sua grande influência? Eu tive influências em todos os meus trabalhos. Eu não fiz... eu fui fazer curso de interpretação há menos de 10 anos, assim. Já tenho 18 de carreira, mas então toda a minha formação enquanto atriz foi na TV, fazendo novela, e ali eu tive vários professores. Eu escutava e absorvia muito de todos eles, como a Fernanda Montenegro, como Fagundes, como Tony Ramos, como a Cláudia Raia, como Denise Del Vecchio, Eliana Gutmann. Tipo, todas as pessoas eu absorvi ao máximo, eu fui aprendendo ao longo da minha carreira mesmo. Não, você cresceu na televisão, né? Cresci na televisão, tinha 16 anos. 16 anos na Malhação, né? Que você era a Tati da Malhação. Isso. As pessoas se lembram da Tati? Essa é a Sim. Samara Filippo, de noiva. É, a Sá é minha amiga até hoje, a gente se fala bastante, ela já foi ver a peça também. E a Tati, ela é muito lembrada, porque foi quando a Malhação mudou de escola, de academia para escola, então teve uma identificação maior do resto do Brasil, porque eu acho que a academia é uma coisa mais carioca mesmo, assim, né? O dia a dia. Muito carioca. Quando mudou para a escola, muita gente se identificou, minha personagem vinha de uma outra cidade, para uma escola nova, e tiveram conflitos adolescentes, assim, que eram tabus na época, como a Érica tinha AIDS, os meninos faziam racha, enfim, tinha alguns conflitos que a gente trouxe à tona. Então, foi, de fato, uma época da Malhação que marcou muito. E agora está de volta no Viva, então tem gente falando novamente sobre a Tati. É, muito legal isso. Viva passa umas reprises bacanas. Pois é, o Luiz Caetano quer saber exatamente sobre a Tati, já que você falou de identificação. Você se identificava com ela ou foi difícil interpretar essa personagem? Me identificava totalmente. A Tati, assim como eu, estava chegando numa cidade nova, conhecendo pessoas novas, e foi isso que eu estava vivendo naquela época. E quando eu vim fazer a Tati, eu estava fazendo intercâmbio, e eu me lembro do Ricardo Washington ter dito, vai para a gaiola de figurino, né, que é onde eles chamam, onde fazem as provas de roupa, que eles queriam que a Tati fosse parecida comigo mesmo, até na forma de se vestir, de prender o cabelo, as coisinhas que eu usava, eu tinha piercing no nariz, manteve na Tati, então era uma identificação bem grande. É mais fácil fazer um papel quando o papel é muito parecido com o que você realmente é, ou aí você se sente exposta por você não estar produzindo uma coisa? Olha, como eu não sabia, tanto. eu não tinha técnica de atuação, eu fazia tudo na intuição mesmo, era mais fácil nessa época. Hoje, eu prefiro fazer que seja oposto a mim, porque eu acho mais interessante trabalhar mesmo, fazer coisas... O desafio, né? A mudança. Eu gosto muito dos desafios. E vivenciar outras coisas que eu não vivenciaria na minha vida. Você aprendeu alguma coisa com um outro personagem? O que você aprendeu com a Maria, por exemplo? Nossa, Maria foi um super desafio, porque a Maria... ela era uma partidiana de 1932, uma camponesa, né? O pai era fascista e ela tinha o amor pelo Tony, que era comunista, então era impossível o pai aceitar esse relacionamento, só que ela engravidou, ele expulsou o Tony foi para o Brasil, e ela grávida, então eu tinha 18 anos interpretando uma menina que guerrilhava com fascistas, que estava grávida, que pariu, andando pela estrada, fugindo do pai, ela começou a sentir as dores do parto. Eu não fazia ideia de nada disso. Foi uma grande escola. A Maria foi a primeira personagem assim onde eu me senti de fato interpretando e onde eu entendi qual era a força da atuação. No sentido de que se você entrega, acontece, sabe? Assim, a Maria simplesmente acontecia, sem eu ter controle sobre ela. Tinham muitas cenas de emoção que eu me embarcava naquilo totalmente e nem entendia como eu tinha conseguido fazer a cena. Você gosta de fazer novela de época? Eu gosto, porque a gente acaba aprendendo, né, sobre a história daquela época. E você gostou de fazer vilã? Eu adoro.
Adoro fazer vilão, é muito mais divertido. Todo mundo fala isso. Ah, é divertido, a gente fica... Ah, a gente se diverte. O vilão se diverte, né? E o público também gosta dos vilões ou ama odiar? Olha, a minha melhor amiga gosta de mim fazendo vilã. A personagem que ela prefere é a Olga, por exemplo. Algumas pessoas vêm me dizer isso, que adora me ver mazinha. O Alcemar aqui, Marina, quer saber qual personagem, acho que a Priscila já respondeu uma dessas, né? Qual personagem te deu mais trabalho e qual trabalho foi mais popular? O que me deu mais trabalho, acho que foi a Maria de Esperança, por toda a carga dramática mesmo, e também por ser um horário nobre, por ser uma novela que tratava de assuntos assim mais difíceis mesmo, e a gente trabalhava muito, muito, muito. Então foi o mais difícil de fazer. O mais popular foi a Serena. É a personagem que as pessoas de qualquer idade se lembram, em qualquer lugar do Brasil, é a personagem que mais falam, que mais vem me falar sobre. Essa é a Serena, uma índiazinha. Né? O Romeu chegou a assistir novela? Não, né? Quantos anos ele tem agora? Na verdade, ele assistiu a última que eu fiz, que foi em 2016, que era Eta Mundo Bom, que era uma dançarina. Essa ele assistiu. Hoje ele está com 6,5. 6 anos e meio, filho da Priscila Fantin, Romeu, inspirado em Romeu e Julieta? Essa é a Diana. Olha, não sei. O Renan, pai dele, que falou, Romeu. Eu falei, com O, né? Ele falou, com O. Eu falei, então tá. São Romeu. Aí eu fui ver o significado de Romeu, aquele que vem de Roma. Romeo, né? Romeo. A gente viajou, ele acha massa, fala Romeo, my name is Romeo. Bem legal. Aí ele vai na coxia comigo. Você acha que ele vai querer ser ator também quando crescer? Olha, ele quer ser cientista, palhaço e pescador. Que ótimo! Romeu é uma criança feliz. Palhaço ele já é, porque ele falou, quando que eu posso ser palhaço? Eu falei, você pode já ser palhaço. Aí a gente fez um curso eu tenho uma produtora, a gente promoveu um workshop de palhaço para crianças, e aí ele participou, e então ele já sabe mais ou menos como fazer palhaçada, né? E ele é muito lúdico, ele ama histórias, ele inventa histórias, e ele faz vozes de personagens, ele já é um atorzinho, mas eu não acho que ele vai seguir isso enquanto carreira. Você acha que a adolescência, a infância que você teve, te ajudaram a ser criativa, a construir, a ter... Olha, que graça essa foto. Você acha que antigamente a gente tinha uma infância mais plena, mais cheia de coisas, que estimulavam mais? Eu acho que era mais criativa, era uma infância mais criativa, assim, na nossa época. Mas eu era muito tímida, eu era extremamente tímida. Talvez eu tenha, sim, desenvolvido algumas coisas de como fazer personagens em determinadas situações para eu vencer a timidez. Essa foto eu tinha 11 anos e foi meu book fotográfico. E eu queria trabalhar como modelo, porque eu queria ter minha independência financeira desde os 11 anos. Então eu tirava fotos, e quando eu tirava fotos, a minha timidez sumia. Então, para mim, eram personagens já. Mas eu acho que foi mais pela timidez do que por muitos outros... E você já tinha feito uma campanha, não tinha? Quando você era menor? Menina, eu fiz no Rio de Janeiro, a gente morava no Rio de Janeiro, minha irmã era modelo, minha irmã é 7 anos mais velha que eu, a Fabiola. E ela era modelo, ela fez um catálogo da Mesbla. E ela estava fotografando, minha mãe foi buscá-la, me pegou na escola e foi buscá-la, e tinha faltado uma criança, e eles perguntaram para minha mãe se eu poderia fazer. Minha mãe falou, minha irmã e meu irmão. Aí minha mãe perguntou se eu queria fazer, aí tinha um pirulito enorme, aí eu falei, quero, claro. Imagina, com pirulito, vamos ainda lá. desses todos coloridos. Aí é muito engraçado, porque era uma propaganda de meia calça, assim, então tava eu uma menininha, e eu, tipo, estufando a barriga, é muito fofa. Ela toda bonitinha e eu estufando a barriga. Com o pirulito. Com o pirulito na mão. E foi o meu primeiro trabalho de modelo, tinha 5 anos de idade. Que legal. Só que minha irmã sempre foi minha ídola, assim, eu sempre quis, meu ídolo, né? Eu sempre fui fã dela, eu acho minha irmã o máximo. Então, eu queria seguir o que ela fazia. A gente passeava no shopping no Rio de Janeiro, eu com 5, ela com 12, aí perguntava, que gracinha, vocês são irmãs? Eu falava, não, somos gêmeas. Somos gêmeas, que tipo fofo. assim, né? E aí... Põe uma foto da Priscila pequenininha aí, já era linda, uma boneca. E uma Mulher Maravilha, né? Isso era um carnaval ou você gostava mesmo? Eu gostava mesmo, isso era em casa normal.
Gostava. Você assistiu o filme novo da Mulher Ainda Maravilha? não, eu preciso ver. Maravilhoso. A atriz é incrível. E tem várias metáforas, né, assim, com o mundo, com o feminismo e com a luta. Tem. Eu preciso ver, E a preciso mesmo atriz ver. é incrível. É Gal, né, o nome dela? Gal Gadot. Ela Verei. é maravilhosa, israelense. Umas pernas compridas, uma força, sabe? Sei. Sim. A Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. Maria. Você também é meio Mulher Maravilha, não é? Ela é toda atlética. Você faz esportes? Olha, eu faço sempre esportes relacionados aos meus trabalhos. O último trabalho que eu fiz foi uma lutadora de MMA. Então, eu treinei durante uns 8 dias, assim, eu fiz MMA. É a Pitch, que vai estrear agora dia 24 de fevereiro. Uau, olha Na que Fox engraçado, Premium. fica parecendo outra pessoa. É. Que bacana. Mas além do MMA também tem dança de salão, esgrima, parkour, flamenco, balé e salto ornamental. E também teve Tudo relacionado à profissão. uma corrida de obstáculos Sim. que você acabou vencendo. Sim, fui convidada pela Juliana Sana para fazer a série Mulheres Espetaculares. Você estava falando da Mulher Maravilha, né? Tá nesse lugar aí. Mulheres Espetaculares. Só que eu estava parada, assim, tinha uns 2 meses e eu fiz 5 dias de crossfit para conseguir correr com ela. E são vários obstáculos, assim, tipo levar choque, pular fogueira, mergulhar numa piscina de gelo, subir uma rampa de sei lá quantos metros, rastejar na lama com arame farpado em cima. Não, eu já tinha parado no levar choque. Eu odeio choque. Se tivesse um Você negócio de levar choque... Foi o pior obstáculo, foi o choque. Eu tomei um no cox, foi horrível. Você competiu Choque. na Bravos Elite, né? Race Elite, sim. E aí a gente... mais Não, mas difícil ganhava o A quê? gente pegou Porque se é pra eu tomar um troféu, choque, eu tenho que ganhar na gente. Mega Sena depois. Ganhava o quê? Vamos lá. Ganhava o orgulho de ter participado. Que história é essa? Que conversinha. Vem cá que você vai tomar um choque, vai pular numa piscina de gelo. Ganha o quê? Ganha o quê? Só medalha não Você vale. ganha a conquista de ter passado por aquilo. A gente ficou em 3º lugar do Elite. Então, foi bem legal, assim, eu ter conseguido fazer. E a minha resistência não é muito boa de corrida, então eu não aguentava mais correr. Eu conseguia fazer os obstáculos tranquila, mas eu não conseguia mais correr. E a Ju me puxando, me empurrando, vamos. E a gente conquistou o pódio, nós duas juntas. A Priscila, ela tem também um outro lado, além desse de curiosidade, de querer absorver tudo e de fazer tudo que lhe propõe. Ela tem uma preocupação social muito grande e tem um trabalho que eu gostaria que você falasse sobre ele. Você já fez um trabalho com crianças. Sim. E você também teve um envolvimento bacana na questão dos refugiados. Sim. Eu tenho, na verdade, uma preocupação humana muito grande, assim. Eu acho que falta muita humanidade para os humanos hoje em dia. A gente se olha muito pouco no olho, a gente estende muito pouco a mão e tem muita gente precisando, né? Então, aqui em São Paulo, eu ajudo uma ONG chamada IKMR, que é I Know My Rights, que é uma ONG que cuida de crianças refugiadas de 12 nacionalidades. E são por volta de 450, 500 crianças de 150 famílias que vivem aqui em São Paulo. Através da IKMR, a gente fez a tentativa, o governo aprovou um projeto, então a gente fez uma tentativa de achar crianças desacompanhadas. A gente foi no Líbano para mapear essas crianças, mas acabou que o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, não classificou nenhuma das crianças como aptas a virem para o nosso projeto. Então, o projeto acabou sendo encerrado. E eu sigo com a IKMR aqui em São Paulo. Porque às vezes também não dá para tirar a criança do ambiente dela. É muito importante que ela fique no mesmo local Mas não cultural, é mais o né? ambiente dela, né? São crianças que saíram dos seus ambientes por causa da Em guerra e zona estão de guerra, refugiadas você não vai- em outros Elas países. perdem toda a referência. Às vezes Onde perdem a tem referência um familiar, mercado. cultural, perde tudo. E tem um mercado infantil muito lucrativo de coisas Nossa. horríveis que eu prefiro nem falar. Não, nem dá para... Não vamos entrar nesse Então, assunto. a gente estava porque- tentando salvá-las de alguma forma, mas, de fato, não deu certo. Tem um trabalho social também que eu faço junto com a Waves for Water, que é uma ONG do John Rose, que é um surfista, cujo representante aqui no Brasil é o Guga Ketzer. Eu já levei filtros para a população ribeirinha de Belém do Pará, onde eles não têm, lá na ilha de Combu, que fica a 15 minutos de Belém, e eles não recebem energia elétrica, não tem água potável, estão querendo fechar a escola. É uma população que eles tentam esquecer, tentam fingir que não existe. E aí, através do Seba Tapajós, que é paraense, ele é de lá, filho do Sebastião Tapajós,
um músico incrível. Ele fez um trabalho lá, chama Street River, que é uma galeria fluvial. Então, ele levou alguns grafiteiros para lá para pintar as casinhas desses ribeirinhos, para chamar atenção para essa população. E eu fui junto, dentro desse projeto, para instalar os filtros para eles. E agora eles têm água potável, porque eles viviam com tanto de água em volta e não tinham água potável. O mesmo Muita eu água fiz... em volta, pouca água que serve, né? Pois é. O mesmo eu fui fazer no Peru, em outubro. Junto com uma expedição médica, que foi com pediatras e dentistas, eu me enfiei na expedição porque 80% das doenças dos índios, os Shipibo-Conibo, que são da selva amazônica peruana, também ribeirinhos, 80% das doenças é causada por falta de água potável. 80%. Então, eu fui levar os filtros para eles e com a esperança de reduzir Aliás, essa taxa. A última vez que você entrou no Twitter foi exatamente para falar sobre essa viagem. Foi. Seu último tweet foi de outubro do ano passado. Tá aí uma pessoa super ativa nas redes sociais. Eu sou muito desligada, gente. Fantin Pri é o perfil da Priscila Fantin, é dela mesma, mas Sou eu. De cada 6 meses ela deve publicar É igual um o tweet. Facebook também. Eu não tenho muito essa Mas que bom. agilidade, sabe? Você é mais ativa no Instagram, você gosta mais de foto, eu né? curto foto, porque eu curto foto. Eu gosto mesmo de foto. Mas muito melhor do tem que amigos que me ser chamam de ativo na tia rede social. por causa disso. Você ter uma vida de verdade. Pois é, tem mais coisa pra fazer. É muito melhor ter uma vida de verdade. É muito. Eu tô curiosa para saber dessas suas tatuagens, que tô olhando, de vez em quando aparece alguma. Ela faz assim, aparece um símbolo de touro aqui, é isso? Então, eu sou aquário. Com ascendente em touro. Aham. Essa aqui é a letra do meu filho, que ele escreveu a caneta aqui, eu fui fazer na hora. Fofo, ele escreveu e você... Eu fiz na hora. E você já fez a tatuagem? Esse aqui é um ímã, que é de magnetismo. Enfim, a gente inventa também o significado que a gente quiser, né? E as suas tatuagens são suas. E tem uma... Tem uma abelhinha. Qual foi que você fez primeiro? É uma do Cox. Não essa não pra vamos mostrar. ver. E aqui, na mão? Aqui é uma reticência, né, que a gente encontra em livros, assim. Fala, JP. Mária, Bia Cruz quer saber o seguinte. Priscila, a gente falou mais cedo do esporte. Foi um fator fundamental para que você retomasse as rédeas, o controle da sua vida? Foi. Esse episódio do Mulheres Espetaculares, essa série, né? A Juliana fez a Juliana Sana, repórter, jornalista, ela fez de fato a entrevista, meio que puxando pegando a partir da depressão como o esporte faz bem pra gente, né? Eu tive depressão em 2008 e aí em 2009 o Pedro Vasconcelos, diretor, me convidou para fazer o Zorro. E o Zorro que tinha esgrima, parkour, flamenco. E aí, através disso, eu comecei a me movimentar e, de fato, não só o esporte, mas o teatro também transforma muito. O teatro é curativo, tá no palco é muito curativo, assim. É transformador, não só para a gente, mas para quem... O teatro é um ambiente transformador. Mas, de fato, o esporte ajudou muito. Ajudou a superar a depressão. Sim, ajudou a sair dessa estagnação, porque a depressão é uma estagnação, né? É uma morte em vida, assim, você não sente mais nada. Não sente vontade nem de pentear o cabelo. Você fala, ai, pentear o cabelo. Não, você não sente nada, você não sente nada. Nem tristeza, nem raiva, nem alegria, nada. Você fica... Tomou um remedinho? Tem que tomar. Olha, eu fiz terapia por 1 ano. E quando eu fui diagnosticada, eu estava em crise aguda, crônica, não sei mais. Mas aí, naquele momento, eu tive que tomar. Mas eu tomei 1 mês, porque eu queria muito me curar sozinha. E a minha irmã é psicóloga, então ela ficou pertinho de mim. Assim, a gente foi conseguindo tirar... Tomei 1 mês mesmo e depois eu fui desmamando, né? Que chamam de desmamar, quando a gente vai diminuindo a dose até ficar sem. Gente, tem gente que tem que tomar remédio a vida inteira, não tem problema nenhum. Tome o remédio. São doenças super comuns, são problemas que muita gente tem. Tem depressão que é química. A vida moderna é cheia de estresses que os nossos antepassados nem imaginavam que iam surgir. A gente não está adaptado para tudo que vem acontecendo, inclusive para o tanto de luz que a gente capta, tela de computador, de televisão. Se precisar, se o médico disser, toma um remedinho, seja feliz. Toma, não tem problema nenhum. Também é um recado bacana. Vamos dar o serviço do teatro? Sim. Até o dia 11 de março, no Teatro J. Safra, Joseph Safra, que fica ali na Barra Funda. Às 9h30 da noite de sexta, às 9 horas da noite de sábado e aos domingos também, às 8 horas. Você fica em São Paulo enquanto faz?
Eu venho nas sextas e volto nas segundas. O Romeu vem comigo, então segunda a gente tem que dar de volta para ele para a escola e aí na sexta a gente vem depois da escola. Aí, Romeu, vai curtir São Paulo Ele durante o fim de adora. semana, vai muito ao Parque Ibirapuera. Ele foi no Planetário, ficou encantadíssimo, falou sobre todas as constelações, ele adora ir na Paulista domingo, ele ama viver São Paulo. Que delícia! Romeu, aproveite São Paulo enquanto sua mãe está aqui fazendo a peça. A gente vai fazer um pequeno intervalo? Combinado. Vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta com o Oscar Filho. Obrigada, Obrigada. JP, agora a gente vai falar com Oscar Filho. Pois é, ele que está há 10 anos em cartaz com Putz Grill, estreia novamente no dia 3 de março. É com ele que a gente vai conversar agora, Mariana. Bem-vindo! Como vai? Tudo bem, e Tudo você? bem? Eu trouxe uma lembrancinha. Oba! Que é sempre isso, Já não? está autografado? Já está autografado. Já está autografado. Não chega a ser um presente, é só uma lembrança É mesmo, um presente, sim. É o livro do Oscar Filho. É uma autobiografia. Não autorizado. Não autorizada, é Exatamente. ótimo, né? Não, porque foi bem na época daquele, lembra das biografias dos artistas, Caetano Veloso, Lembro. Chico Buarque, pode, não pode. Roberto Carlos, pode, não pode. Isso, daí eu escrevi a minha e já não autorizei. Você mesmo não autorizou, Sim, né? pra não Aí dar. você pensa o seguinte, o cara não tem nem 40 anos, já escreveu a biografia, né? Mas se a Larissa Manoela pode, se a Britney Spears pode, Se o e se o Justin Justin Bieber Bieber pode, pode, então- Oscar Filho também pode. Exatamente, é. Ah, Só que ao contrário que legal. deles, eu imagino que sejam biografias sérias, a minha não. Ah. A minha eu só peguei parte ruim da minha vida e coloquei tudo aí. Nossa, Tudo eu que é abri ruim. na página que você escreveu, sendo atropelado. Eu falei a parte Como assim? ruim. Olha aqui, gente, é verdade, olha, sendo atropelado. Sim. E sabe pelo E você quê? foi atropelado mesmo? Sim, acho que ele pode completar, acho que ele gostou, inclusive. Você me dá esse prazer? Por Então, favor, por favor. uma charrete, mas aí eu passo a bola para você. Que legal, uma charretinha. Você morava no interior, né? Então, eu morava no interior, Atibaia é uma cidade interior, e eu tava no meio da rua, assim, e as pessoas começaram a chamar meu nome, Oscar, a gente tava jogando bola, fazendo qualquer coisa de molecada, 13, 12 anos. Aí quando eu olhei, assim, ficou tudo meio encaminhado, quando eu olhei, tinha um cavalo olhando pra minha cara, assim, sabe? Ele tava muito perto, assim, e eu olhei, ele veio vindo pra cima de mim, e me jogando, e eu fui rolando pelo chão, aquele cavalo... Não, e não era uma carrocinha, a carroça tinha amortecedor. Sabe o cara que tuna a carroça? Sei. Faltava turbo no carro, é bizarro o negócio. E daí, depois eu tava todo ferrado no chão, com uma marca de roda de carroça na cabeça. Passou em cima de você a Passou roda em da cima carroça? de mim, passou em cima de mim. Com ocupantes Se na bobear, o charrete? cavalo tava rindo da minha cara depois que ele fez isso. Foi engraçado e ridículo ao mesmo tempo. Você E se machucou? um pouco. Ai, gente. Não foi engraçado que o cara queria me levar de carroça pro hospital. Ué, ele tem que fazer o resgate, né? Ele tem que prestar o socorro. Mas eu tava todo ferrado, imagina eu indo de carroça, não ia ser horrível. Pelo Aí amor ele de Deus. coloca aqui no texto, o cara tirou um gelol de uma malinha de primeiros socorros da carroça. Quem anda com uma mala de primeiros socorros numa carroça? O cara era um atropelador profissional só pra poder usar a malinha? Isso é ótimo. Não, bizarro, não, bizarro. Foi uma história muito... Não, daí veio a mãe do Rafael, do Daniel, não lembro. Aí veio com uma... eu trouxe um copo d'água pra ele. Se for água benta, por que vai tomar uma água depois que eu sou atropelado? Que remédio é esse? Não, ridículo. Agora, Mari, Mas Oi. isso é uma só, viu? tem uma outra história que ela é trágica, é cômica, eu queria que o Oscar falasse. Traição. Mas tem uma curiosidade. Qual é a história da traição? Eu namorava com uma menina e eu tava em Atibaia. E daí ela me liga e fala assim, Oscar, eu vou dormir mais cedo porque eu estou passando mal. Aí, só que ela era muito... Sabe, as pessoas são... Elas são muito... Ela tem que ser do jeito dela. Tudo muito dela, do jeito Muito dela. mandona? Não mandona, mas sistemática. Tem que ser do jeito dela. E daí eu fiquei em Atibaia e falei, ela tá doente. Será que eu saio de Atibaia e vou vê-la? Porque se eu não fizer isso, talvez seja ruim. Ah, mas você não veio me ver. Mas eu falei, se eu for? Ela falou pra eu não ir, se eu chegar lá, mas eu falei pra você não vir. Falei, eu vou, porque eu preciso cuidar da minha namorada. Cheguei lá e abri a porta, que eu tinha a chave e tal, e eu tava ouvindo uns gemidos no quarto. E basicamente eu pensei, bom, ela tá passando mal, então é natural que a gente gema quando a gente tá passando mal. E quando eu abri a porta, eu não sei quão literal eu preciso dizer o que estava acontecendo. Ai, não! Mas eu vi, eu posso dizer 2 pernas abertas, porque a gente abre as pernas, né? E uma cabeça ali no meio. E eu percebi que essa cabeça tinha um cabelo longo. E era uma mulher, então. E a reação normal, que eu acho que todo mundo faria aqui, é falar, eu vou tomar uma água. E fui até o banheiro, até
A cozinha. Enquanto eu pensava alguma coisa, eu falei, não é possível, gente, ela tá na cama com outra menina e eu não posso fazer nada. E a porta tava meio entreaberta, assim, né? Não é eu abri, ela tava, tipo, tinha luz, tinha velas, tava coisa incrível o que tava acontecendo ali. Só faltava pétalas de rosas. Aí eu falei, tá, eu vou lá falar com ela. Daí eu bati na porta, assim, falei, viu, quando vocês acabarem aí, só me dá um toque pra eu saber o que eu faço. E fui embora. Ou seja, eu fui muito idiota, porque eu podia ter me jogado ali no meio delas e ter aproveitado, mas não, a resposta emocional que eu tive foi... Gente... Vocês estão aplaudindo isso? Isso aconteceu de verdade. Eu não queria que vocês estivessem no meu lugar, aconteceu. E hoje ela tá com uma menina ou ela tá com um cara? Não, ela é casada e tem 3 filhos. Acho que o problema era eu. Você precisa ir para Portugal. Se você for para Portugal, você vai voltar cheio de histórias para fazer mais uns 3 livros. Eu fui para Portugal. E aí? Daí eu cheguei num lugar e falei... Aí tava escrito assim, vendemos vinho. Eu falei, queria um vinho. Dele, não temos, já vendemos. Caraca! Porque eles colocaram que venderam em vinho. Portugal, é tipo assim... tinha assim, pilha, 50 centavos. Aí eu falei, me dá 2 pilhas. Aí ele falou assim, não vendo. Não, eu falei, me dá a pilha. Ele falou assim, 4 euros. Eu falei, não, mas tá escrito que é 50 centavos. Ele falou, 50 centavos é cada uma. Eu falei, ah, bom, então eu quero só 2. Aí ele, mas não vende avulso. Então por que põe o preço do avulso se não vende o avulso? Sim. Um negócio. É porque eles são literais, né? E eu prometo pra você que é séria essa história. Fui passar o Réveillon lá em Portugal também, em Lisboa. O último agora. E o menino disse, o cara da festa lá, da rádio, da televisão portuguesa, ele disse assim, faltam 10 segundos pro ano novo, 2001, 2003, sei lá que ano que era. Faltam 10 segundos, vamos pra contagem regressiva, faltam só 10 segundos. 1, 2, 3. Ele contou de 1 até 10, eu queria morrer, né? Gente, e o seu show? O Putz Gril fala disso, das suas experiências, dos seus momentos. Na verdade é o seguinte, essas histórias que eu contei vão fazer parte do show novo. Porque eu tô em 10 anos em cartaz com o Putz Gril. Peraí que eu preciso ver o show velho ainda, que eu não vi. Então, Calma. Pois é. Não, mas nem tem o show novo ainda, entendeu? É porque assim, eu escrevi esse show, Putz Gril, em 2008. E fui ficando, vamos ver como é que fica. E sempre lota, sempre vai muito bem. A gente até o final do ano passado estava no Gazeta, que é um teatro de 700 lugares. Estava indo 500 pessoas. Então as pessoas estão indo. Então meio que dá dó parar de fazer um negócio que eu gosto tanto. Claro, e você só pode parar. Estão 500 pessoas indo todo show. Quando forem 250, aí você começa a pensar, opa. Então, começou a acontecer isso no final do ano passado, não, então aí já é hora de parar. Não vai deixar chegar em 50. Então, pois é. Tem daí que parar eu falei... quando tá ali na metade, você fala, opa, tá na hora de aposentar a chuteira. E também tá vencendo as histórias, entendeu? Acho que já cansei um pouco de contar essas mesmas histórias. Então, aí eu tô escrevendo um show novo para estrear o ano que vem, enquanto eu completo 10 anos do Putz Gril. Tem alguma história do show novo que você pode antecipar pra gente? Essa da carroça do show novo, eu conto exatamente como foi. Essa da menina eu não contei, mas acho que é uma boa história. Devido uma boa história. Reação das pessoas que estão aqui. É uma boa história. Oscar, o Luiz Gustavo tá perguntando aqui para você, explica essa história de humor físico que você faz como ninguém. Ele te elogia, inclusive. Eu acho que o humor físico... eu sempre gostei muito de cinema. Acho que o primeiro cara que eu lembro de cinema ter visto foi o Charlie Chaplin, que meu pai gostava, e tinha o Buster Keaton, e tinha o Jerry Lewis. Nossa, Buster Keaton e Charlie Chaplin. Maravilhosos. E talvez muita gente nem saiba exatamente. Do Buster Keaton, acho mais difícil as pessoas conhecerem, mas ele tem uma cena clássica em que ele cai, assim, a lateral de uma casa e ele fica bem no lugarzinho que tem uma janela. Sim. Imagina, o cara fazia isso de verdade, sem dublê, sem nada. Maravilhoso. E na época era meio que uma necessidade, que não tinha som no cinema, então como fazer isso, né? Mas eram caras que eu observava muito, assim. Aí Jerry Lewis, e eu sempre gostei, sempre me interessei. Um belo dia eu estava fazendo uma peça infantil e uma das atrizes começou a namorar um mudo. Um surdo que não é mudo, né? Que o surdo não consegue ouvir, então ele não consegue também emitir o som. Então, quando a pessoa é muda, é porque, na verdade, ela é surda. Sim. E ele era surdo e eu aquele dia, eu parei. Porque eu tenho muito essa coisa, né? Eu sou ator, eu preciso passar uma informação para a pessoa que está ali. E como que eu vou passar a informação para 200 pessoas, sendo que uma é surda? Como que eu posso fazer isso? Então eu resolvi naquele dia contar a história da melhor forma que eu pudesse, fisicamente,
tentar transformar mesmo a palavra no gesto, entendeu? E foi muito legal, porque no final ele veio falar para mim que foi incrível, que ele entendeu a maioria do texto, que os outros atores ele não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas que comigo eu consegui contar. Então, a partir daquele dia eu meio que pirei. Eu falei, pô, eu vou tentar ser o mais universal possível no meu humor, assim. Enquanto eu estivesse em cima do palco, eu vou tentar transmitir para, sei lá, para um cara que esteja no Azerbaijão. E eu vou te contar uma coisa. Uma vez eu fui ver uma peça nos Estados Unidos e, claro, diálogos todos em inglês, e eu entendo, não tem problema nenhum com o idioma, mas a atriz, ela fazia um gestual com a mão atrás das costas, e a mão da atriz, que ela estava de costas para a gente, a mão dela contava coisas. Sim. E a delicadeza e o movimento dos dedos, que eu parei e pensei, meu Deus, a mão, ela está interpretando com a mão. E foi maravilhoso. Então, quando você realmente tem essa capacidade, é um privilégio para quem está assistindo. Pois é, eu estava vendo aqui a conversa de você com a Priscila. É mais ou menos isso, né? Você vai fazer um filme e você precisa contar aquela história do filme. Você precisa viver um pouco do que o personagem tem e o que você não tem exatamente, né? Então, tudo que servir para contar uma história, para comunicar, é bem-vindo. No Carrossel você faz muito isso. Sim, pois é. No Carrossel eu tinha uma cena que eu tinha que cair e na verdade, o Carrossel 1, né? Eu passo o filme todo sem falar, que foi muito engraçado. Quando me convidaram para fazer parte do filme, eu li a página 1, 2, 3, 79 páginas. Depois eu não abri a boca. Eu falei, Jesus, mas por que me convidaram para fazer isso? Ganha menos ator que não fala? Não sei, né? Não comparei com os outros. Falei, talvez eles me queiram só, sei lá, com o meu rosto sem falar, porque minha voz é feia, sei lá o quê. Aí depois, no final, eu entendi tudo. É daqueles personagens que... Lelei. Você entrou mudo e saiu calado ou em algum momento você falou? Só no finalzinho que eu falei. Daí ali mostra que ele fala, que ele é capaz de falar. Mas eu passei por isso. Eu pensei, como que eu posso contar a história desse personagem através do corpo? Mas você acha que você tem cara de vilão? Eu descobri que eu sou um péssimo ator. Como assim? Porque eu fiz um vilão e as crianças me adoram. Ah, então. Ou seja, se eu fosse bom, elas tinham que ter medo de mim. Elas tinham que falar, meu Deus, é um Mas eu acho que, para isso, o Paulo Miklos tem mais cara de vilão, né? Eu acho que sim, ele tem mais cara de mal. Eu acho que o Paulo Miklos tem cara de mal, assim. Não, mas eu tô brincando porque as crianças adoram ele também. Acho que é uma coisa, né? A ideia era fazer dois vilões que, na verdade, são risíveis e não tem medo. Eu odeio você. Oscar, qual vilão de novela você sonharia interpretar? De novela? De novela. Eu não vejo novela. Não vê, nunca viu, nem na sua infância, na sua... Que Rei Sou Eu, acho que foi a única novela que eu acompanhei inteira. O Ravengar, você seria o Ravengar. Pô. E vilão de filme de Hollywood, o que você filme, gostaria de ter feito? Talvez o Hannibal Lecter. Do Silêncio dos Inocentes. Mas esse vilão aí não podia fazer com esse sarcasmo todo que você tem, não. Ele era muito sarcástico, ele era irônico, lembra bem? Eu lembro. Talvez não com um sorriso tão aberto, mas ele tinha um sorriso que dava medo. Já pensou você fazendo o Coringa do Batman? Gostaria também. O Heath Ledger arrebentou, né? Ele mandou muito bem. Mandou muito bem. E ele é um grande ator, né? Quando você vê Brokeback Mountain, que é um filme completamente diferente, ele tá tão bem quanto, pra mim, né? Ele é muito bom. Ele é muito bom. Era, né? Sim. Era. É. Esses caras bons, todos morrem aos 27 anos, é alguma coisa que... É uma conspiração, tá, gente? É verdade. Você teve algum herói que morreu de overdose? De overdose? Não, tipo um Heath Ledger, um James Dean, uma Janis Joplin, uma Amy Winehouse. Acho que, de alguma forma, todos eles que você falou, porque são pessoas que você começa a criar uma tensão para saber onde vai dar e não... E aí interrompe no meio, né? Por exemplo, você fala, sei lá, a gente estava falando até do Dustin Hoffman, tem vários, Marlon Brando, mas são caras que viveram completamente a vida deles, né? Ou, sei lá, não viveram morreram... até um bom pedaço, né? E essas pessoas todas, você falou, a Cássia Eller, talvez... Porque não, é difícil uma mulher no cenário musical brasileiro com uma voz, uma pegada e rock and roll, que é um tipo de música que já personalidade, atitude, postura, tudo, exatamente. Né? Acho que ela é uma grande perda, assim, trazendo mais pra perto, não tão longe, fora daqui, né? Você parece um pouquinho com uma mistura de Jerry Lewis com o Dustin Hoffman. Eu pensei que você ia falar que eu parecia com a Cássia Eller. Com essa Eller, Já falou que eu sou parecido com o Tami. Já me chamaram de... Tami Gretchen! Sim, já várias vezes. Mas eu acho que a Tami tem mais barba que você. Inclusive em toda a parte do corpo. Você é meio imberbe. Oi? Você é meio imberbe. Eu sou completamente imberbe. Eu fui viajar agora, eu fui antes do Natal,
e voltei agora, eu fiquei com uma barba de 1 mês e parecia que tinham passado cigarro na minha cara, assim. É, só uns fiapos, É, né? horrível, não tem consistência. Matheus Natanael, de Fortaleza, quer saber de você, Oscar. Ah. Você acha que aquele humor crítico do CQC faz falta hoje na TV, especialmente em ano eleitoral? Completamente, porque a gente vê uma coisa muito homogênea. Não existe um programa de humor que fale sobre política. Então, acho que é isso o DNA do programa, né? Falar sobre política com Não, era humor. muito legal. Depois entrou a menina, a Mônica A Mônica Iose, Iose, sim. também, bacana. Aí eu acho que foi perdendo esse DNA, assim, sabe? A gente não falava mais de política, não ia para Brasília, o mensalão estourando e a gente não falava sobre isso. Então, aí saiu o Marcelo Taz, aí eu acho que perdeu mesmo a cara. As pessoas ligavam na televisão e não era mais aquela configuração que você falou, pô, essa época era tão legal e tal. Então, acho que meio que uma somatória de tudo, assim. Mas não é legal quando acaba e não é legal a maneira como acaba. Na televisão tem muito disso, tá? Da pessoa ficar sabendo que não vai mais fazer um negócio pela imprensa. Que foi meu caso, fiquei sabendo pelo UOL. Eu fiquei sabendo, eu não fiquei sabendo pelo UOL, mas eu li pelo UOL. Oscar Filho não faz mais parte, eu falei, caramba, estão sabendo mais da minha vida do que eu. Aí, só que, né, o portal inventa muita coisa também, você nunca sabe o que é verdade e o que não é. Aí eu tinha feito uma matéria pro Proteste Já era um quadro que fazia, que ia até as cidades e ajudava as pessoas e tudo mais. E a gente foi para Belém, arrumar uma escola, e era uma matéria que durou 40 minutos, uma matéria incrível, que foi super bem produzida, e modéstia à parte eu fui bem porque eu me envolvi pra caramba também, como eu fazia sempre no Proteste Já, que era um quadro que eu gostava muito de fazer. E a gente foi divulgar, era uma segunda de manhã, no Café com Jornal, de manhã. E a gente chegou, eu não lembro agora quem era o apresentador na época. Café com Jornal é Bandeirantes, né? Isso, é. Tá. Eu não lembro quem era o apresentador. Daí o apresentador falando comigo, então, Oscar, a gente vai falar aqui sobre Belém, sobre, né, como é que foi e tudo mais. A gente não vai falar sobre a sua demissão, porque, né? E foi ali que cara, eu fui demitido então mesmo. E eu dei entrevista todo meio olhando pro nada, assim, caramba, eu fui demitido, o cara sabe. Que ele falou como se eu já soubesse, assim. Você já fugiu muito, a gente já te viu correndo demais no quadro Proteste Já. Sim. Mas alguma vez você já apanhou de verdade? Efetivamente, uma vez só. Foi atrás das câmeras, inclusive. Eu tava cobrindo o Genuíno Votar, aí tava uma bagunça e não queriam deixar eu chegar perto dele e tudo mais. E eu tentando, a ideia era conseguir falar com ele. Enquanto eu não conseguisse, o advogado dele, que na época era o presidente da comissão de ética do PT, na época, eu fiquei sozinho porque separaram câmera de mim, e daí eu fiquei na frente do carro dele, porque eu falei, eu quero falar com o Genuíno. Ele levantou e me deu 2 porradas na cara. Ué? Uma na têmpora, outra no queixo. A troco de nada? Do nada. Só que você falou que queria falar. Não, porque daí depois eu entendi o que aconteceu. Porque foi o seguinte, alguém falou, não sei também se é verdade, se não, alguém gritou alguma coisa pra ele lá, petralha, alguma coisa assim. Daí ele achou que eu tinha feito isso, entendeu? Mas não. Aí, enfim, daí... Quando você ia entrevistar essas pessoas que você só vai ter um momento ali na frente delas, você já sabia exatamente o que você ia dizer? Ou você deixava para... vamos ver o que acontece ali na hora? Eu me cercava de umas 3 ou 4 perguntas. Eu estudava história e me cercava de 3 ou 4 perguntas, porque é muito do que vai também. Eu acho que entrevistar é isso, é você não só perguntar, é ouvir também, né? Aliás, é muito mais ouvir do que perguntar. Então, às vezes, a pessoa responde uma coisa que está completamente diferente. Às vezes, numa escorregada, numa respiração, você pega uma coisa muito diferente, assim. As pessoas querem saber do seu posicionamento político, né? Também, Querem exatamente. saber. Querem Mas saber. qual o posicionamento? Aí que tá. Qual? Direita ou esquerda? Agora as pessoas só querem saber isso, né? Porque ou você é uma coisa, ou você é outra. Então. Isso que eu acho estranho, porque se eu vou no Twitter ou vou em qualquer lugar e falo mal do Lula, porque você é coxinha. Se eu vou e falo mal do Aécio, porque você... Acho que tem uma diferença com isso. Não é porque sei lá, eu não gosto do Corinthians que eu gosto do Palmeiras, entende? Eu posso simplesmente não gostar de futebol. Assim como política, eu não sei se isso é bom ou ruim, ainda não descobri isso. Mas eu fiz tanto Proteste Já, eu percebi que é tudo farinha do mesmo saco. É só menos ruim. Não, é difícil encontrar alguém bom, realmente, que queira realmente trabalhar pelo país, assim. Claro, eu posso estar fazendo errando enormemente aqui, mas é muito difícil, muito difícil. Então, eu olho de longe e a nossa história recente do país é tão bizarra. É o Michel Temer fazendo uma carta
falando que ele é um vice-presidente que ele é ignorado, mas depois ele vira presidente. Não só o meu, eu falei 2 vezes o Michel aqui, mas daí tem tudo tão... Você não põe confuso. política no Putz Grill? Não ponho porque é isso. Tá tão dicotômico, isso rompe tanto. Voltando àquela pergunta, eu quero que o meu humor seja tão universal que acho que a política ela, causa uma ruptura. Tem ótimos jornalistas para fazer isso. A sua entrevista com o Bolsonaro foi maravilhosa aqui. Então talvez... pelo menos, eu tô falando isso não que os humoristas, não tô levando uma bandeira. Humorista não tem que falar de política. Fala quem quer, mas eu acho que quando eu for falar de política, eu tenho que estar muito bem embasado, sabendo exatamente o que eu vou falar, entendeu? E ter estudado demais. Como eu já fiz isso antes, eu sei como é que funciona. Então agora eu quero só que as pessoas vão e riam das idiotices que eu tenho para dizer. Por enquanto. Que ele tem alguns momentos memoráveis, né? Pois é, a Fernanda Sanches diz o seguinte, olha, a sua formação... é como ator. Como é que foi esse tempo que você trabalhou como repórter, ter feito o quadro Proteste Já, esse contraste, né, essas diferenças entre 2 profissões e o que você preferiu? Trabalhar como repórter ou na bancada como apresentador? Então, eu sou muito curioso, né? Eu tenho uma coisa assim, quando eu entrei na televisão, eu ficava olhando para a câmera e depois para o câmera e falava, o que ele está fazendo ali? Por que ele está olhando com esse negocinho na boca? Por que ele está com fone? De verdade, eu sou muito... Aí, quando me convidaram a fazer o CQC, foi o Diego Barredo, ele me mostrou um vídeo, eu nem sabia o que era. Eu nunca tinha visto na Argentina. O CQC era um programa antigo na Argentina, 10 anos já existia. Então, eu quero fazer. Eu não tinha estudado para ser jornalista, eu nunca tinha feito uma entrevista na vida, e eu vou aprender a fazer isso, entendeu? Os 2 primeiros meses eu sofri bastante, assim, mas depois eu acho que eu peguei a... Você pega o jeito, né? Você vai fazendo, pega o jeito fazendo. Vai trocando o pneu com o carro andando, né? Mas é muito legal isso. Mas também tem que fazer com uma certa responsabilidade. Tem um capítulo no livro sobre drogas pesadas. Dá e tem até pra exatamente uma linha. Dá até pra diz ler. assim, é uma pegadinha. Não tem drogas pesadas. Então, eu acredito em você. Você escreveu no livro, então eu acredito. Então, daí eu falei, eu vou fumar maconha pra ver o que é. E fumei uma vez, foi incrível, foi uma das melhores experiências da minha vida. Não fala isso, vai estimular. Então, mas é que Meninos, calma lá. É fedido. Calma lá. E mata os neurônios. Calma lá. Pra mim, naquele momento, entendeu? Mas eu percebi que aquilo eu podia me viciar muito naquilo se eu não tomasse cuidado. Eu falei, eu nunca mais vou botar isso na boca. Aí você ia ficar na sua casa parado, né? Só mas não foi em casa, isso. foi num coffee shop, por isso foi em Amsterdã, entendeu? Sim. Eu fui num coffee shop, eu fiz bonitinho. Tanto é que tinham 2 velhos atrás de mim, porque assim, lá é muito recreativo mesmo, entendeu? É isso, você tem um lugar certo pra fumar e tudo mais, e tinham, como eu disse, tinham 2 velhos ali, tinha até um casal que a criança ficou do lado de fora, de tão natural que é lá, entendeu? E eu falei, não é possível que eu esteja nesse lugar, seja tão natural e seja uma coisa que faça mal. Eles devem ter algum tipo de... Eu quero passar para a experiência, entendeu? Não estou falando que faz bem ou que as pessoas devam fazer isso. Mas eu quero passar para a experiência, para saber até o final da minha vida para eu poder contar pelo menos essa história. Fui e gostei e ficou ali. Eu não me interessei mais em continuar, não. Faz muito bem, porque depois vai atrapalhar a sua produção de texto, sua concentração no palco. Esquece, queima neurônio. Né? Né? Escuta, eu preciso saber se você é forte. Eu vou convidar o Oscar Filho para tirar um braço de ferro. Vamos? Vamos? Você quer que eu... Ah, vai, Oscar. Eu já fui atleta uma vez na vida, também não estou fazendo nada, não estou surfando, não estou fazendo nada. Você quer tirar um braço de ferro? Vai. Deixa eu ver. Vamos, puxa aqui mais pra frente, Ai, você vai... Ai, meu Deus. Espera aí, então, né? Também vou fazer isso. Ih, caramba. Nossa. Sério mesmo? Vamos. Tá bom. Vai ter um juiz? Tem que fazer aquele negócio na mão lá, tipo, fazer contagem. Calma. Vamos lá. Primeira pegada aí, deixa eu ver. Mas você joga mesmo. Caraca! Nossa, ela tá quase esmagando. Vamos lá. Eu dou vai, é isso? É isso? É. Vamos Cara, lá? eu tô pegando a firme que você tá. 3, 2, 1, valendo. Eu não vou deixar você ganhar. Caraca, gente. Eu tô com tendinite já. Caraca, meu Deus. Vamos, Mari. Gente, Mariana, forte pra cacete. Não vou deixar você ganhar. Ele é muito forte, cara. Caraca. Caraca. Não, e daí eu olho pra aquela foto ali, não dá se a câmera dá pra ver. Aí tem a Mariana assim, ó. Tá vendo? Aquela mocinha? Tranquila. Isso aqui, gente. ó. Olha o tamanho desse músculo. Cara, meu cotovelo tava pedindo água. Eu roubei um pouquinho, eu segurei embaixo da mesa que não pode. Valeu, Oscar gente. Filho, gente. Obrigada, Oscar. Valeu. Quer tirar com o JP?
Vamos? Não. Eu vou deixar você passar só um mico por vez. Um mico por programa. Obrigado, viu? Valeu, obrigado mesmo.